Beleza, pessoal? Vamos mergulhar num dos maiores clássicos da nossa literatura, O Curtiço, de Aloysio Azevedo. E a proposta do livro, olha, é ousada, para não dizer outra coisa. Parem para pensar um pouco. Um prédio, sabe? Um amontoado de casinhas pode ser o personagem principal de uma história? É essa a provocação que o Aloysio Azevedo joga na nossa cara logo de cara. E a resposta é um baita sim. Aqui a grande estrela não é uma pessoa, é a própria habitação coletiva. O cortiço é como se fosse um bicho, um organismo vivo que respira, que pulsa e, o mais assustador, que devora a alma de quem mora lá dentro. Mas para a gente entender essa ideia de um prédio protagonista, a gente tem que entrar na cabeça do autor. Ele não escreveu um romance comum, ele montou um verdadeiro experimento científico em forma de livro. Olha só essa linha do tempo. A gente está no Rio de Janeiro, finalzinho do século XIX. A monarquia acabou de cair, a escravidão foi abolida, ou seja, era um caldeirão social fervendo, um caos completo com a cidade crescendo de forma descontrolada. Era simplesmente o cenário perfeito para o experimento do Aloysio. É que o Aloysio Azevedo era um cara do naturalismo, um movimento que olhava para a literatura quase como uma ciência. E a grande teoria da época era o tal do determinismo. A ideia, que era super radical, dizia que o ser humano não tinha livre-arbítrio. Não mesmo. O seu destino já estaria traçado por três forças que não dava para escapar: o lugar onde vive, sua origem e o contexto histórico. Então, a fórmula do experimento é basicamente essa aqui. Passo 1, você pega um ambiente bem degradado. O meio. Passo 2, adiciona a origem das pessoas, o que eles chamavam de a raça. E passo 3, joga tudo isso na panela de pressão de um momento histórico de crise. E o que sai desse tubo de ensaio? Exato, o cortiço. É ali que a tese vai ser provada. E essa pegada científica muda tudo na narração. A gente não tem aqui um narrador preocupado com sentimentos, com o drama de cada um. Não. Ele é um cientista, frio. Ele só observa suas cobaias humanas, anotando como elas vão se degradando com a influência do meio, quase como se estivesse preenchendo uma planilha. Bom, então vamos conhecer algumas dessas cobaias que o autor coloca dentro do seu laboratório. É super importante entender, elas não são pessoas complexas, cheias de dúvidas. Elas são arquétipos, são exemplos perfeitos de cada tipo social daquela época. E no topo dessa cadeia alimentar, a gente tem o João Romão, o dono do cortiço. Ele não é só um cara ambicioso. Ele é a própria personificação do capitalismo selvagem, aquele que passa por cima de tudo e de todos para acumular mais e mais. E quem sustenta todo esse império? A Bertoleza, uma mulher escravizada que foi enganada pelo João Romão com uma promessa de liberdade que nunca existiu. Enquanto ela se mata de trabalhar, sonhando em comprar a própria alforria, na verdade ela é o pilar, o alicerce invisível que está construindo a fortuna do cara. E essa tabela deixa o conflito do livro bem claro. De um lado, a gente tem o capital, o João Romão, que só quer acumular explorando os outros. Do outro, o trabalho, na pele da Bertoleza, que só quer ser livre. E pela lógica determinista do livro, o resultado dessa briga já está definido e é trágico. Mas o laboratório está cheio de outras variáveis. Temos o português Jerônimo, que é o símbolo da disciplina e do trabalho europeu. A sensual Rita Baiana, que é o próprio Brasil em pessoa. E a Pombinha, a menina pura, a promessa de uma vida melhor pela educação. A grande pergunta é, o que o cortiço vai fazer com cada um deles? Certo, as cobaias já estão nos seus lugares. Agora o experimento começa para valer. Vamos observar a ação do principal reagente químico dessa história toda, o próprio ambiente, o cortiço em si. Para mostrar a força desse lugar, o autor usa uma técnica bem chocante chamada zoomorfização. Reparem na linguagem que ele usa. Ele fala que os moradores são um formigueiro humano, um enxame, chega a falar em fêmeas no cio. A ideia é brutal. Naquele ambiente, a humanidade das pessoas vai sendo destruída. A razão some e o que sobra é só o instinto animal. E talvez o caso mais famoso dessa transformação seja o do Jerônimo. Vejam só essa comparação. O imigrante português chega aqui como exemplo máximo do trabalho duro, da disciplina europeia. Mas ele é contaminado pelo ambiente. Ele se apaixona pela Rita Baiana e, por causa dela, larga família, moral, trabalho, tudo. Na visão do autor, que refletia o pensamento da época, ele se torna preguiçoso, impulsivo, ou seja, ele foi abrasileirado. E o experimento continua. A Pombinha, a moça educada e pura que era a esperança de ascensão social pela educação, também é engolida pelo sistema. A falta de perspectiva, a convivência com a promiscuidade, tudo no cortiço a derrota, e ela acaba se prostituindo. Mais uma vez, o ambiente se prova mais forte.
E todo experimento que se preze precisa de uma conclusão, né? Um resultado final que prove a tese inicial. E nesse romance, essa conclusão vem no clímax, que é trágico e brutal. O João Romão está prestes a conseguir o sonho da vida dele, casar com a filha de um barão e finalmente fazer parte da elite. Só que tem um problema. Para limpar a imagem dele, ele precisa apagar a última prova de onde ele veio. E essa prova tem nome: Bertoleza. E aqui vem o golpe final. Depois de passar décadas usando o trabalho, o corpo e a vida da Bertoleza, o João Romão a descarta do jeito mais cruel possível. Ele chama os antigos donos dela e revela o segredo que a manteve presa a ele por tanto tempo. A carta de alforria dela era falsa. Ela nunca esteve livre. Quando ela se vê sem saída, prestes a ser arrastada de volta para a senzala, Bertoleza toma a única decisão que ainda estava em seu poder para manter sua dignidade. Ela tira a própria vida. Um fim violento para a cobaia que representava todo o trabalho explorado. Com a morte da Bertoleza, o experimento se encerra. Agora, só falta a gente analisar os resultados, a conclusão fria e brutal que o autor nos apresenta. E aqui está a maior ironia do livro. Livre do seu passado, o João Romão não só consegue se casar com a baronesa, como a sociedade passa a enxergá-lo como um grande homem, um benfeitor, um exemplo de sucesso. A base de toda a fortuna dele, o corpo e a vida da Bertoleza, foi completamente apagada da história. Então, qual é a grande conclusão desse experimento social? É que o indivíduo não tem chance. Ele é esmagado pelas forças do meio e do capital. O cortiço pode até ser reformado, ganhar uma pintura nova, ser higienizado, mas a sua essência não muda. Ele continua sendo uma máquina de moer gente, onde a exploração só ganha uma cara nova. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que continua super atual, muito depois da última página do livro. Se o autor estiver certo, se o ambiente em que vivemos tem mesmo o poder de ditar o nosso destino, a pergunta que fica é: quem, na nossa sociedade, tem o poder de construir e de moldar esses ambientes?